Um outro elemento que é importante a gente identificar. Então, ó, primeiro, a gente já viu aqui que os aspectos a gente já viu isso, a repetição. Eu falei também sobre a leitura atentiva, né? Você lê como se você tivesse a primeira vez no texto, para você prestar atenção nos detalhes, né? E tem a questão da palavra-chave, e agora tem a questão do contexto, certo? Então, todas as vezes que nós vamos estudar, nós temos que levar em conta o contexto. Já existe até aquele ditado, né? Um texto fora do contexto gera pretexto. Então a gente começa a inventar um monte de coisa se a gente não estiver estudando dentro do contexto. Então vou dar um exemplo aqui que me pediram recentemente para poder falar sobre esse assunto. Perguntaram, tinha dúvida. Porque quando a gente pega um verso isolado, é muito fácil a gente interpretar errado. O que esse texto está dizendo? Então pega aí o Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 19. Abre sua Bíblia, Mateus, capítulo 19. E o verso 27. Mateus 19, 27. O texto diz assim: Pera, 27 não. 23, na verdade. Então, Mateus 19, 23. O texto diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente herdará ou entrará no reino dos céus. E agora? Então quer dizer que é bem difícil um rico entrar no... Então, será que não vai ter muito rico no céu? Então será que é um problema? Será que eu não posso ser rico? Será que ter riqueza é uma coisa ruim? Olha só que interessante. Se eu olho esse verso isolado, a pessoa ela vai pensar assim: não, porque ser cristão é sinônimo de ser pobre, de ser sofredor e tudo mais. E não é necessariamente. Não tem problema você ser rico. Agora o que o texto está dizendo aqui? Então vamos ver? Vamos voltar ao contexto. Olha só. A gente vai olhar o contexto. Primeiro a gente vai olhar o contexto imediato. Certo? Qual que é o texto imediato? O que está acontecendo ao redor do texto. Quando você volta alguns versos, você vai ver o seguinte. Lá no capítulo 19, no verso 3, está dizendo assim, ó: Vieram a eles alguns fariseus e experimentavam, perguntando. Então, observa que primeiro vem alguém e pergunta algo para Jesus. E aí, agora, segura. Aqui no verso 3. Lá no contexto do que a gente estava lendo sobre aquela afirmação, também alguém chegou perto dele e fez uma pergunta. Olha o verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então observa que são duas histórias que alguém se aproxima de Cristo para fazer uma pergunta para ele. E aí Jesus ele pega a pergunta que é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus respondeu: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então observa que Jesus ele apresenta o ideal, certo? E aqui tem muita gente que tem dificuldade de entender isso aqui. Não pode divorciar, e se eu divorciei eu estou amaldiçoado. De novo, não está entendendo o que o texto está dizendo, né? As pessoas têm dificuldade, porque pega o texto isolado. Mas a questão do divórcio não é um assunto hoje. Mas observa que é uma pergunta que é feita, Cristo apresenta um ideal. Qual que é o ideal? Olha, o ideal é casar uma vez, já era. Bom, quando você falou, deixa o homem, pai e mãe, junta-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Pronto, acabou, não separa. Esse é o ideal. Assim como acontece na história do jovem também. A gente vai lá pro jovem. Aí ele fala assim, ó: Porque respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Por que guarda os mandamentos? Bom, o que é os mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo. A essência dos mandamentos é o amor. Se você ama a Deus, você ama o próximo, todos os mandamentos eles vão ser obedecidos automaticamente. O problema é que a gente não sabe o que é amor, né? A gente tem dificuldade de entender o que é amor. A gente acha que amor é tipo assim,
eu tenho um sentimento muito mais. Amor envolve compromisso, escolha, né? Mas se você ama a Deus, você ama o próximo. O amor é o contrário do egoísmo. Se você está sendo menos egoísta possível, você está mais próximo de Deus possível. Se está próximo de Deus, Deus ele vai te salvar, com certeza. Ou seja, é o ideal. O ideal, olha, ama a Deus e tal. Esse é o mandamento. Aí ele perguntou, mas quais? Respondeu. Ele perguntou, né? E ele perguntou, quais? Quais? Então observa que, primeiro, ele faz uma pergunta, aí Jesus apresenta o ideal. E eles retornam a pergunta. Eles não entendem o que Cristo fala de primeiro. E aconteceu lá na história do divórcio também, né? Aí ele apresentou o ideal, olha, se casou, não separa. Aí, depois eles vêm e perguntam de novo. Replicaram. Mas por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Então, observa que eles têm as duas. A estrutura da história é igual. Faz uma pergunta para Cristo. Jesus ele apresenta o ideal. E aí depois ele vem com uma pergunta de novo, questionando a resposta de Cristo, o ensino de Jesus. Então entenda que as pessoas elas não estão querendo aprender a verdade bíblica. Eles estão querendo não depender das questões bíblicas. Como que eu consigo colocar isso aqui? A pessoa ela quer ter a segurança de que ela está certa. Esse é o ponto. Ela quer ter a segurança de que está correto, que está certo, que está fazendo o melhor. Sabe? Ela quer garantir. Ela quer ter a garantia por ela. Esse é o objetivo das perguntas aqui que eles estão fazendo. Eles não estão necessariamente querendo aprender com Jesus. Eles estão querendo saber o seguinte. Olha, deixa eu vir aqui para ouvir se ele vai concordar comigo e me dar o que eu preciso. Eu preciso só de uma afirmação. Qual que é a afirmação? Eu tô certo. Tô tranquilo. Tô seguro. Então essa independência, né, de Deus. Você não ser dependente. Você sozinho você já tem essa sua segurança e tudo mais. Então, observe que é essa a questão. Segurança do que eu acredito, segurança da forma que eu vivo, sem depender de Deus. É esse o contexto que ele está colocando. Então, por isso que eles ficam questionando Jesus. Jesus ele faz uma pergunta e Jesus dá a resposta. Eles não se contentam com a resposta. Entende? E ele vem trabalhando as duas histórias aqui. E é interessante que ele chega aqui depois. Aí ele falou, olha, tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Ele continua questionando. Aí Jesus olha e fala assim, olha, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, observa, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e me segue. Aí tem gente que acha que tem que pegar agora tudo que tem e dar para os outros. Tudo. E ficar sem nada. Me mostra em qual outra parte da Bíblia Deus pede isso? Ou Jesus? Que pede para alguém fazer isso? Nenhum outro lugar. Aqui é o único lugar que é pedido isso aqui. Mas por quê? Porque para aquela pessoa, Deus conhece, Jesus conhecia o coração dele. Ele entendia. Esse é o ponto. As pessoas elas enxergam o exterior. Deus ele conhece o coração. E para aquele jovem, o problema era, ele estava seguro na riqueza dele. A segurança, o conforto, a confiança, o norte da vida dele estava no dinheiro. Então Deus dele era o dinheiro. Entende? Olha, guarda os mandamentos. O que é guardar os mandamentos? Amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, tem gente que fala assim, mas se você não se ama, você não ama o próximo. Não, na verdade a gente já se ama. O egoísmo é o amor próprio. Tem gente que acaba, você tem que ter o amor próprio, você tem que se amar. Não, a gente tem que amar os outros e amar a Deus. Quando a gente ama a Deus e a gente ama o próximo, a gente se cuida por causa dos outros. Então isso é interessante. A gente já se ama. E é por isso que Deus pede pra gente amar o próximo. Como a nós mesmos. Porque como a gente já se ama, então pega esse amor que você tem e para de amar a si e passe a amar os outros. Então é isso que o texto está dizendo. E no caso dele,
Ele não amava o próximo porque ele olhava só para si. Então é por isso que Deus ele percebeu que ele tinha amor ao dinheiro mais do que ao próximo, mais do que a Deus. Ele fala, então pai, vai lá, pega o dinheiro, já que você fala que você guarda os mandamentos, porque ele não entendia o que eram os mandamentos, e os mandamentos é o amor a Deus, é o amor ao próximo. Quando eu estou dizendo isso aqui, não é que aboliu os mandamentos lá no passado, eu estou dizendo que é a essência, certo? É a essência. Por trás dos mandamentos, a essência é o amor. Então a gente não tem que guardar os mandamentos porque a gente quer obedecer para ser salvo, mas porque a gente ama. Isso é interessante. E aí o jovem, tendo porém o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então aqui que foi o problema. Ele era dono de muitas propriedades. E agora ele sai. E aí quando Jesus fala, então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E aqui com certeza é um exagero, né, que ele usa. Olha o verso 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha, de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Então essa expressão, tem gente que tem toda uma discussão, né? Ah, porque tinha uma porta lá que era chamada buraco de agulha, não sei o quê. Não tem prova suficiente para ser isso, mas independentemente do que seja, Jesus está fazendo um exagero, né? A gente chama isso aqui de hipérbole, que a gente usar uma linguagem exagerada para intensificar um ensino, uma declaração. Qual que é o exagero que ele está falando? Olha, é impossível, é isso que ele está dizendo, é impossível, é impossível. Esse é o exagero. Nossa, é muito difícil, é muito difícil. Imagina, a agulha, o camelo passar. Muito difícil. Ainda mais que o camelo ainda tem as voltinhas lá. É muito difícil. Só que de que tipo de rico que ele está falando? Dentro do contexto, é o rico que tem o amor à riqueza. Que é escravo do dinheiro. Não o contrário. O dinheiro tem que ser o nosso escravo. Esse é o princípio. O dinheiro tem que servir a gente. E quando eu falo servir a gente gente usa o dinheiro para poder servir também. Então o dinheiro não serve para nós servirmos os outros. Olha o verso 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? E os discípulos largaram tudo já. Eles já largaram tudo para seguir Jesus. Então, eles não eram ricos. Mas eles entenderam a mensagem. Ele falou, olha, então é impossível. É impossível alguém ser salvo. Por quê? Porque você tem que renunciar ao eu por completo, em prol do outro. Aí Jesus simplesmente olhar. Olha muito bem o olho deles. Ele fala, olha, para o homem é impossível. E o que diz o verso depois? Isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Olha a importância de olhar o contexto. O texto acabou de dizer que para Deus tudo é possível. Se para Deus tudo é possível um rico também dar o reino dos céus. Porque Deus, ele vai agir, ele vai trabalhar para poder moldar e derreter e amolecer o coração daquele que é egoísta, aquele que ama o dinheiro. Para ele passar a amar a Deus e amar ao próximo. É isso que Deus quer de nós. O problema é que às vezes a gente quer confiar nos nossos recursos, no nosso dinheiro, na nossa riqueza. E riqueza não é só dinheiro, tá? Existem várias formas de riqueza. Existe riqueza de conhecimento. O que acontece antes, né, quando eles começam a questionar sobre a questão do divórcio e tudo mais. Né, eles têm um conhecimento a respeito de algo. Eles estão tentando ter essa garantia, né, através do conhecimento deles. Certo? Então perceberam como que o contexto ajuda a gente a entender? Eu não vou entrar em detalhe porque senão seria um sermão aqui, né? Mas olha como o contexto ajuda a gente a entender tantas outras coisas. Certo?